Esse ano está fazendo 50 anos que eu me formei em Ciências Sociais, bacharel e licenciada na USP. E eu trabalhei durante muitos anos, isso você vai ver aí no currículo, na área de pesquisa para planejamento. Então me formei em 59, eu já conhecia o Alfredo, já estava até, eu casei com ele, eu estava no primeiro ano da faculdade, no fim do primeiro ano da faculdade, e convivia muito com os arquitetos, e fiz cursos até de planejamento urbano, assessora técnica na Secretaria de Planejamento, e montei um escritório de pesquisa. Eu estava nesse escritório de pesquisa na Rua Marquês de Itu, e lá também se instalou um outro pessoal que também foi pioneiro, a Gemar, que é no mesmo prédio que eu. Quando a Bela Bianco, que foi assistente do Renato Jardim, a área de pesquisa da Lintas, ela era casada com um médico, ele, médico, recebeu um convite para ir para os Estados Unidos. E tinha que... Eu indiquei uma pessoa, indiquei outra, tal. Ela disse, não, a pessoa não tem experiência, a pessoa não tem e tal. Eu falei, vou ver. E aí fui lá fazer entrevista. A Bela me mostrou, achei muita graça, né? Porque ela me mostrou um comercial, nunca vou esquecer, Trim para o Cabelo do Homem. Ela tinha feito um projeto e tinha outro projeto também para a Omo, né? Que era a grande marca. E eu, da discussão em grupo, era uma técnica absolutamente nova, não é só o Pergentino tinha feito aqui. E eu fui lá fazer a entrevista. Aí eu disse, se me pagarem aquilo que eu quero, tudo bem. Aí eu fui para os meus colegas, o Azimac, falei para eles, olha, vocês podem ficar com o meu escritório durante um ano, que eu vou fazer uma experiência na Lintas. E então, aí desmontei o escritório lá e fiquei só na Lintas. E esse foi um período que coincidiu, né, com esse grande período de ebulição, de pesquisa, e eu montei, não tinha nada lá. E as agências de publicidade, elas tiveram uma grande importância no desenvolvimento da pesquisa, porque o processo de industrialização, que instituía, né, as concorrências, ele exigia também que os produtos tivessem, as marcas, né, tivessem as suas características, as suas estratégias. Então, esse movimento todo, quem elaborava os planos de mercado, de marketing para as indústrias, eram as agências de publicidade. Até fazendo um retrospecto, o Pergentino trabalhou na Lintas, ele era da área de criação, anterior a mim. E ele foi para a Inglaterra, a visita, estágio que foi, e lá na Inglaterra se desenvolviam já as discussões em grupo. E ele trouxe a técnica, foi ele quem trouxe a técnica para o Brasil. Ele foi pioneiro na discussão em grupo. Daí ele saiu da Lintas e ele foi montar a sua empresa. Ele montou a empresa LPM nesse período. Voltando volto para seguir na Lintas. Fiquei na Lintas 15 anos, quase 16 anos. E esse período foi um período muito fértil, devido ao sucesso que a gente teve em projetos. Um dos primeiros trabalhos importantes que eu fiz lá foi exatamente o lançamento de Doriana. E aí a Lintas fez, e foi o primeiro comercial com testemunhal, porque esse conceito implicava em exatamente mostrar às mulheres a adesão delas para a margarina pela sua cremosidade. E foi um sucesso. Realmente estourou em tudo. A percepção foi o primeiro comercial testemunhal
E nós tivemos, não só tivemos sorte, mas havia eu tinha uma orientação, eu sempre tive uma orientação de que as pessoas que trabalhavam comigo, elas, além do processo seletivo, eu sempre fiz as pessoas pensarem e estudar também. Nós procuramos sempre desenvolver técnicas adequadas àquilo que estava sendo feito. E o departamento de pesquisa da Lintas começou a ter um prestígio muito grande no meio. Ele foi um centro de pesquisa porque, tanto pelo pioneirismo das coisas que nós realizamos, quer dizer, de um lado nós éramos pioneiros porque nada tinha sido feito, né? Mas, por outro lado, as coisas feitas eram bem feitas, convincentes, né? E nós tivemos uma participação grande. Eu era responsável na época também, não só pela pesquisa de comunicação, mas também de mídia. Aí ficamos 15 anos. Em 79 começou um movimento, porque essa evolução toda foi nos anos 70. Em 79, as agências começaram a cortar, as empresas começaram a cuidar mais da parte financeira, de redução de pessoal. Haviam poucas empresas de pesquisa no mercado para atender o mercado. Na medida em que você desenvolve um mercado fornecedor de pesquisa, passa a ter menos sentido. A agência supria, em algumas coisas, a agência supria o mercado. Porque quando você tem poucas agências, se você está numa concorrência, se você tem poucos fornecedores, você está numa concorrência, por exemplo, e você vai usar o mesmo instituto que vai servir para todos. Então, qual é o... Né? E quando você tem já uma diversificação, passa a ter menos sentido um grupo amplo. Então, em 79, houve um corte. A Lintas me ofereceu para eu abrir, assim como a Thompson fez com o Arthur César, abrir o seu instituto. Nós vamos durante um ano, nós te damos um apoio. Eu não queria ter um escritório. Eu sabia quanto que as pesquisas bem feitas custavam. E depois a administração de pessoal, eu nunca fui boa nesse negócio de administrar gente. E o que eu fiz? Eu passei, vamos dizer assim, essa vantagem para Marinalva, Melanie, quer dizer, um grupo saiu da Lintas e formou o Feedback. Eu ainda fiquei dentro da Lintas. E eu batalhei muito para conseguir botar na cabeça das pessoas que a pesquisa telefônica tinha validade. Eu fiz a primeira grande pesquisa telefônica com uma pesquisa que foi dado o nome de Olhos na TV. Isso já depois foi em 80 e... não lembro. Tinha muita pesquisa de audiência, né? Esse era o forte antes. E a quantitativa de mercado, quer dizer, de contar quantos tem, quantas marcas, né? Quais são as marcas que tem em casa, essa coisa. Muito bom. Essa pesquisa, com essa quantidade de informações e de detalhamento, nós pudemos saber qual era a interferência do tipo de programa, do próprio horário, né? Mais começo da tarde, as aulas, enfim, toda essa. E
quantificados. E muito interessante é que nessa mesma época, nos Estados Unidos, por razões diferentes e com metodologia diferente, que eu não sei nem bem qual foi a metodologia que eles utilizaram, mas eles chegaram a uma conclusão similar à que eu cheguei aqui, que era de aproximadamente 1/3 da audiência do... Né? Muito bom. Esse resultado foi... Preparamos um audiovisual. O trabalho teve uma repercussão muito grande. O problema foi com a Globo. A Globo quis cortar, deu um problema internacional. A Globo quis cortar a bonificação da agência, aí foi um bafafá. Foi um problemaço. E a gente teve que parar de divulgar a pesquisa. Foi uma coisa assim, né? Os nossos colegas se comportaram muito mal, os nossos colegas de pesquisa. Muitas discussões entre os profissionais. Se nós temos, né, essas coisas das ciumeiras e tal. Então, a turma dos institutos, a turma dos machões, né, também, dos machos e dos institutos, tinham assim uma... E na SBPM houve uma assembleia e o pessoal foi contra a manifestação a favor, a meu favor. E deu um problemaço, né? E internacional, veio gente fora, veio presidentes e tal, os diretores internacionais ali. Mas aconteceu uma coisa, os resultados, a pesquisa, a técnica, inquestionável. Não houve nenhum questionamento em relação à metodologia, à credibilidade da pesquisa. Quando eu saí, eu deixei passar um tempo, mas já estava pedindo minha demissão. Só que eu tinha pedido minha demissão e o cubano que estava aqui, que era o presidente da agência, dizia assim, bom, você não vai jogar os seus anos todos pela janela, tal. E ele, não, espera um pouco, porque o que aconteceu? Que a Lintas estava já em tratamento de fusão, porque aí a Lintas poderia me demitir. Eu fiz um acordo com eles. Foi em 85. Eu não queria montar um instituto porque não queria ter essa coisa de administrar pessoal, uma chatice, né? Não tinha muito a ver, mas de qualquer forma eu era muito respeitada pela credibilidade que sempre tive. Sim. E não queria mais saber que consultoria eles não iam me pagar. Então achei que eu montando um instituto completo, vai chegar uma época em que o instituto vai funcionar. Como as coisas normalmente aconteciam. Não aconteciam em pesquisa, porque nenhum dos escritórios profissionais, nenhuma dessas, ou a própria Gallup, o Mateus, só lucrou no final nesse sentido. Aquele pessoal que veio da Unilever, montou um negócio como negócio. A Indicator, quando eles surgiram, já surgiram como uma empresa, como negócios. Eu me refiro ao seguinte, vários institutos, quer dizer, acabaram como a LPM, apesar da LPM tinha, como nós tivemos também na IP, associações com organizações internacionais. Mas adquirir um valor de mercado para serem vendidas, tal, foi, né? O Paulo Sex trabalhou claramente nesse sentido, num determinado momento, a Indicator também, né? E a INER também. Foram várias organizações que tinham uma visão mais empresarial.